Bom, nesse primeiro processo, então, Maurício, você vai substituir o conselheiro Samuel no segundo processo, né, Maurício? No Samuel, é isso mesmo. É. Deixa eu ver direitinho aqui. É isso, né? Samuel S.A. Sociedade Anônima, eu, Samuel Almeida. Então, ok. Então, daqui a pouquinho eu te chamo aí, tá, Maurício? Rapidinho, tá? Tá ótimo. Nilson, tem que fazer a abertura oficial, para depois cortar e levar para lá só o que interessa, que já está salvando, já está gravando. Sim. Boa tarde a todos. Estando no horário regimental, declaro aberta a presente sessão. Está conosco hoje o representante fazendário, doutor Rafael, e eu esclareço para os senhores que essa sessão aqui é uma sessão que deveria ter sido realizada no dia 13, e em razão do liminar concedido pelo Tribunal de Justiça, a sessão foi suspensa, e com a cassação da liminar, essa sessão do dia 13 de maio foi remarcada para a presente data. Nós temos hoje, então, 2 processos na pauta de julgamento, sendo o primeiro processo de relatoria da conselheira Gerluce Castanheira Silva Pádua, auto de infração 40.116.163.7345, é o recurso voluntário 981 de 2020, em que é sujeito passivo Gabriel Nebel Faxineto, solidário Edmilson Andrade Marques, o doutor Rafael está conosco, a conselheira Gerluce, estando em condições, eu passo a palavra para que faça o relatório, por favor. Senhor Boa tarde a coordenador, todos. com licença, senhora conselheira. Senhor coordenador, antes do relatório, eu gostaria de fazer uma alegação de ordem, questão de ordem. Pois não, Rafael, doutor Rafael. Primeiro, boa tarde, senhor coordenador, senhores conselheiros, senhora secretária de Câmara, espectadores, né, da sessão que vai ser publicada. Em análise aos autos, a representação constatou que o processo teve uma sentença de primeira instância e essa sentença não teve aplicação do limitador e os autos não foram encaminhados para representação. Foi aplicado o parágrafo 11, inciso 1, sem especificar se o parágrafo 9º vem antes ou depois do limitador. E eu gostaria de colocar para os senhores conselheiros que a representação fazendária sempre tem recorrido nessas situações. Quando o julgador não especifica se o nono vem separado ou vem antes do limitador. Então, os julgados da douta julgadora sempre encaminham. Então, acredito que houve um lapso aqui, uma falha, e pela qual ela esqueceu de encaminhar os autos para representação, e isso seria um cerceamento à Fazenda Pública. Então, nesse sentido, antes do relatório, senhora conselheira relatora, a representação propõe que os autos sejam retirados de pauta e a representação fazendária seja intimada para analisar se houve ou não prejuízo e recorrer, se for o caso, né, que é a prática que vem sendo adotada. Obrigado. Então, o representante fazendário, o doutor Rafael, ele suscita aí uma preliminar de nulidade parcial, tendo em vista o não encaminhamento dos autos da primeira instância para a representação fazendária para a proposição de eventual recurso, em razão da omissão do julgador de especificar qual a forma de aplicação do limitador do parágrafo 11. Correto, Conferência, os senhores conselheiros, discutir essa questão de ordem? Conferência. Como é que seria esse encaminhamento, se fosse feito esse encaminhamento? Seria uma nova sentença? Não. Ou esclarecimento? Seria um esclarecimento, como se fosse um embargo de declaração, no caso assim. Seria tirar de pauta e encaminhar para o setor de apoio à primeira instância para que intimasse a representação fazendária para verificar se ela tem interesse de oferecer recurso contra a sentença. Então, a falha não está na sentença, a falha está no encaminhamento. Agora, poderia também o doutor Rafael, se houver interesse dele, como os outros servidores fazem sempre, fazer o recurso verbal. E essa questão precisa ser apreciada aqui. Mas, se ele preferir, a gente pode analisar a questão aí de acolher essa nulidade parcial por cerceamento do direito de defesa da representação fazendária. Senhor coordenador, se me permite o uso da palavra no momento da conferência. Fique à vontade. Na terça-feira passada, em julgamento do Conselho Superior,
eu levantei a possibilidade de um pedido de vista e de fazer essa análise à parte. E aí os conselheiros decidiram que a melhor solução seria realmente tirar de pauta para a representação analisar se recorre ou não. Porque no caso de recorrer, a parte contrária, no caso o sujeito passivo, tem que ser intimado para não sofrer prejuízo. Então, fazer o recurso aqui verbalmente poderia implicar no futuro cerceamento à defesa do sujeito passivo. Ok. E outra questão que eu queria colocar é o seguinte, eu acho que há um erro no procedimento regimental nosso do CAT, porque não são todos os processos que se intima a fazenda pública para caso queira recorrer ou não, como é feito o sujeito passivo. Na verdade, saiu o julgamento, a sentença singular, deveria ser intimado o sujeito passivo e encaminhado também à representação fazendária, independente do teor da decisão, se é favorável ao fisco ou não. Aí sim, a representação fazendária faria um juízo de valor se gostaria de recorrer ou não daquela decisão. Porém, me parece que só encaminhado para a representação fazendária caso haja algum prejuízo ao fisco do auto de infração, né? Não é dessa forma que se encaminha? É dessa forma, senhor conselheiro. E assim, outros julgados da mesma julgadora, ela encaminha para a representação quando aplica o limitador. Então, provavelmente houve um lapso nessa sentença e ela não colocou o comando de encaminhamento à representação, porque a aplicação do limitador enseja a possibilidade de prejuízo à fazenda. É o que eu acho. Na verdade, todos os processos deveriam ser encaminhados à representação fazendária e ao sujeito passivo. Toda decisão deveria ser encaminhada aos dois. Aí, cada parte faria seus juízos de valor e recorreria ou não. E a gente não cairia nessas questões de tipo, não houve o encaminhamento, fica muito a critério do julgador encaminhar ou não, né? Aí não correria isso. Isso é uma questão regimental, né? Não tem como. Mas concluindo que eu acho que é importante sim, já que não foi encaminhada a representação fazendária, que ela seja ouvida e tenha prazo para juntar aí o seu recurso. É uma questão nova para a gente aqui, né? Uma arguição de nulidade parcial por cerceamento de direito de defesa que tem que ser colocado em votação. Alguém quer se manifestar assim a título de conferência, Evandro? Gerlúcio? A minha dúvida seria se aplicar o limitador que está na legislação, né? Posta na legislação, se seria realmente um motivo de entender um prejuízo para a fazenda, já que a gente está obedecendo aquilo que está, né? Que está no Código Tributário Estadual. Mas parece que o doutor Rafael falou que essa discussão já houve lá eu não participei lá no Conselho Superior, né? E eles entenderam que isso, de alguma forma, causa prejuízo. Quando a sentença, senhores conselheiros, não especifica se o parágrafo 9º vem apartado ou não, pode representar um prejuízo, sim. Então, quando a sentença é bem clara, a gente não recorre. Quando a sentença não especifica a forma de aplicação da qualificadora, aí a representação fazendária sempre recorre. É a regra. A minha dúvida é porque, na realidade, ela não retirou a qualificadora, né? Ela limitou ela no 11. Ela aplicou o limitador e não interpretou, digamos, o parágrafo 11, né? Essa que é a questão que o limitador dessa interpretação... o limitador não constava na peça inicial, né? Ela aplicou. E quando o limitador consta na peça inicial? Bom, aí é mais complicado. É a mesma situação. Se o julgador, ele pelo menos coloca na ordem que o 9º vem depois, na sentença dele, aí a gente não recorre. Entendeu? Então, se a interpretação permitir visualizar algum prejuízo, no caso com a aplicação anterior, do 9º antes do limitador, aí a gente recorre. Porque, às vezes, eu estava pensando aqui, o limitador pode vir no próprio auto de infração, o julgador ele se mantém silente, é omisso, não fala nada, e a multa fica limitada ao imposto. Nesse caso, aí, a representação nem vai ter como recorrer, né? Porque o sistema já faz de forma automática. Quer dizer, o problema é essa questão, né? Essa discussão se é por dentro ou por fora é uma questão levantada agora pela representação. Mas
A aplicação é de forma automática, né? Pois é. O fato é que se a sempre que gente- se aplica o limitador... Perdão, senhor conselheiro. Tudo bem, pode falar, pode falar. Sempre que À se aplica o limitador, ele não constava na peça inicial, os jogadores singulares têm encaminhado os autos à representação. Uhum. Eu entendo processualmente falando, eu acho que toda decisão tem que ter ciência tanto do sujeito passivo quanto da representação fazendária, seja ela qual for, seja benéfica ao fisco ou benéfica ao contribuinte. Mas só que isso não ocorre aqui. Então, nós vamos nos deparar com esses fatos, porque como em certos casos não vai oficiar da representação fazendária para tomar conhecimento, acaba que eles vão se deparar com algumas questões que, bom, isso aqui a gente poderia recorrer disso aqui, a gente tem interesse de recorrer, só que nós não fomos notificados, né, não fomos intimados da decisão. E eu acho que nesse sentido, eu acho que é um erro regimental nosso, que deveria ser encaminhado todas as decisões para a representação fazendária e para o sujeito passivo, para que eles façam seu juízo de valor de recorrer ou não. Abriria prazo, cumprido o prazo, se a Fazenda Pública não recorreu, tudo bem. E nesse caso, eu entendo que é o quê? Poderia ser o seguinte, aplicou-se o parágrafo 11. Antigamente, o entendimento da representação fazendária é que aplicou o parágrafo 11, então está ok, sanado. Agora já vem uma nova interpretação da representação fazendária de que o parágrafo 9º aplica após o limitador. Então, houve essa mudança de entendimento. Mas eles não foram notificados, então todas essas questões onde se coloca o parágrafo 11 como limitador, e eles entendem hoje que eles têm interesse na aplicação do parágrafo 9º posterior ao limitador, é um direito deles de recorrer. Então, acho que o erro é regimental. E, processualmente falando, acho que a Fazenda Pública realmente deve ser intimada, dado o prazo da Fazenda Pública para apresentar seu recurso. Só lembrando que esse é um precedente que teve essa semana, no próprio Conselho Superior. Doutor Rafael, no Conselho Superior, o auditor não tinha dado 11, a autoridade julgadora deu o parágrafo 11. A Câmara Julgadora aplicou o 11.2b. E a Fazenda Pública não foi intimada para manifestar se concordaria ou não, porque pode ser que a aplicação do 11, inciso 2, a linha B, represente um valor inferior ao 11.2, a linha A. Então, é isso que eu ia colocar em discussão, por isso que eu achei estranho, porque o B, a linha B, tem 2 incisos. E aí, sim, lá é um juízo de valor. Não, inciso 2, a linha B, né? A linha A e a Inciso linha 2, B. a linha A e B. O inciso 2 é a multa, sozinho, isolado, não é isso? Isso. Ela tem a linha A e B, que são formas distintas de se calcular a multa isolada. Então, eu entendo que aí é uma questão de juízo de valor. Eu vou adequar para A ou para B, conforme a situação. Nesse caso aqui, nós estamos falando do inciso 1, onde se trata de imposto. Só imposto. Eu não tenho poder discricionário para julgar diferente, mesmo porque o próprio sistema fiscal, mencionando ou não o parágrafo 11 no auto, o auto já chega aqui com esse limitador. Não, e a sentença também. Se a sentença mencionasse ou não mencionasse, iria aplicar para vinha do mesmo jeito. Então, assim, com independente de mencionar isso, com relação à multa formal, já que eu tenho 2 alíneas e eu posso dar a multa, limitar a multa por 2 jeitos, de 2 jeitos, olhando ou para a operação, para a mercadoria, ou se eu não identificar de uma forma mais genérica, eu até concordo que aí pode ter um valor discricionário por parte do julgador. Mas com relação ao inciso 1, eu tenho as minhas dúvidas. Bom, eu vou colocar o seguinte para os senhores conselheiros. O fato é que esse processo é uma exceção. Sempre que os julgadores singulares aplicam o parágrafo 11, seja o inciso 1 ou o inciso 2, a linha A ou B, aplicou o 11 e ele não consta na peça inicial, embora o sistema faça automaticamente esse cálculo, os autos são encaminhados à representação, para que ela se manifeste. E esse processo não foi encaminhado para representação. Então, assim, a Fazenda Pública perdeu a oportunidade, né? Que está sendo alegado agora em sede de nulidade parcial, em sede preliminar,
é que o processo seja retirado de pauta e que seja encaminhado para representação, decidir se vai ou não fazer o recurso, né? Que seria esse o indicativo, porque nessas situações a Fazenda Pública sempre está recorrendo. Só nesse mês de maio eu mesmo já fiz 8 recursos nesse sentido. Isso Mas não é um daí- entendimento novo. Esses entendimentos já vêm pelo menos desde o ano passado. A representação fazendária tem feito isso. Doutor Rafael, mas vamos pensar naquela possibilidade que o julgador singular não se manifesta com relação ao ônus. Simplesmente ele julga procedente. De Vai ser qualquer aplicado. jeito, já foi aplicado. Ele já vai vir automaticamente, esse processo não vai subir para representação e a multa está limitada aos 11, porque é um dispositivo legal, o sistema faz isso. A Fazenda A administração quer isso. Então, a assim, administração até consta não, no só estou sistema, colocando porque mas processualmente houve uma supressão da intimação. Sinceramente, com relação ao inciso 1, não. Bom, senhor coordenador, a questão é a seguinte: se o processo for para julgamento, eu só apenas gostaria, a representação pede que conste no acórdão que houve alegação de cerceamento, que houve a votação nesse sentido, né? E o processo, e aí sim a Fazenda seja intimada para recorrer, se for o caso, ok? Só apenas que conste, então. Acho que tem que ser uma votação, né? Coordenador. Acho que tem que Seria uma votação. Coordenador, Eu, pessoalmente, eu acho que não é questão nova e, de fato, já que é um modus operandi da primeira instância encaminhar o processo para representação, aí eu acho que seria pertinente, pelo menos no primeiro momento agora, já Lúcia, colher esse pedido de representação. Eu também concordo. Eu também a concordo. gente depois precisa amadurecer a ideia, depois de discutir. No primeiro Também concordo momento, com isso. ou pede uma vista... Isso, ou governador. A minha intenção nesse sentido, eu quero encaminhar nesse sentido, um pedido de vista, porque eu quero me aprofundar mais no regimento interno, no sentido de entender qual que seria o entendimento, quais os processos seriam encaminhados para a representação fazendária e quais que não são encaminhados para a representação fazendária, para a gente tomar conhecimento disso aí, porque senão todos os processos que não são encaminhados à representação fazendária, pode ocorrer esse mesmo fato. A representação vai chegar aqui, nós não tomamos conhecimento, é uma questão que a gente tem interesse em recorrer e não foi encaminhado, a gente não ficamos sabendo para a gente recorrer. Então, eu quero uma vista aí, seu coordenador, para poder me aprofundar mais nessa questão. Ô Paulo, só que a vista tem que ser curta, né? Porque nós só temos sessões camerais na primeira semana de junho, né? Depois é só... Seria para a semana que vem já. Seria Correto. para a semana que vem? Não, tudo bem. Olha, essa questão aí dá para a gente analisar ela rapidamente. Doutor Rafael, qual um dia seria conveniente para o senhor? Eu vou abrir a pauta aqui, senhor coordenador. Tá, fique à vontade. De 1 a 5, né? De 1 a 5, De 1 a 5, a pauta de junho, na Câmara. Essa questão do parágrafo 11, parágrafo 9, tem que ser resolvida. A gente fica discutindo e acaba perdendo tempo. Ou então sumular o assunto, né, Evandro? Sumular, eu acho que essa é a solução. Bom, no dia 1º, dia 2... Doutor Rafael que estava dia olhando. 2 nós temos 2 pautas. Dia 2 tem 2 pautas. Dia 4 também 2 pautas. Eu proporia dia 5. Senhor coordenador, eu tenho sessão de julgamento com vocês no dia 2. Dia 2? Terça-feira. Fica muito curto, senhor conselheiro Paulo Henrique? Dia 2? Eu teria... terça-feira. Eu teria amanhã e segunda-feira. Você está no dia 5, Rafael, doutor Rafael? Se pudesse ser dia 5, seria mais interessante. Dia 5. Senhor coordenador, eu marquei uma consulta para o dia 5 no período da manhã. Inclusive, infelizmente, eu não consigo nesse horário. Tá bom, tudo bem. Vamos votacionar, então? Tem suas pela dia 4? No dia 4 nós temos... Dia 4 eu estou na primeira Câmara Julgadora. Dia 3 também, né? Não, dia 3 eu não tenho sessão. 3 não? Eu sugeri dia 2 porque dia 2 eu estarei com vocês, né? A gente já tem sessão marcada. Pode ser dia 3. Vamos 3, pelo menos.
Dá mais um pode ser tempo. Isso. 3, né? Perfeito. Isso, dia 3, Perfeito. uma quarta-feira. Perfeito. Tá, quarta-feira. Senhor conselheiro Paulo Henrique, eu Sim. gostaria apenas de, já para nortear aí o estudo que o senhor vai fazer, para o senhor atentar para a redação do artigo 40 da lei processual, ok? Certo. Que fala que, desse sentença total ou parcialmente contrária à fazenda, deve ter na própria decisão a remessa de ofício à representação. Ok? Artigo 40. Obrigado. Eu já tenho entendimento de que deve ser remetido todos os processos para a representação fazendária. Se ela não quiser apresentar recurso, ela apresenta. Se não quiser apresentar recurso, não apresenta. O que eu acho que seria o rito processual correto e não ter que ser feito esse juízo de valor de ser favorável ou não à fazenda pública, né? Mandar alguns processos apenas. Mas ok, vou analisar aí no dia 4, né? Só confirmando aqui, senhor coordenador. Uhum. É dia 4 ou dia 3? Dia 3. Dia 3. Então, deixa eu mudar aqui. 8h30, né, senhor coordenador? Isso. Então, o processo então sai com pedido de vista do conselheiro Paulo Henrique, com retorno para o dia 3 de junho do corrente ano. Eu agradeço, então, a presença do conselheiro Samuel, que esteve conosco aí, né, Samuel? Desejo uma boa tarde para o senhor, e porque o próximo processo é o conselheiro Maurício, em substituição a Vossa Excelência. Conselheiro Maurício, está na escuta? Eu estou. Aqui eu abro aqui minha câmera, você fecha ela aí, não tem jeito. Não, mas... Vamos ver aqui, Maurício, porque não está aparecendo aqui você. Pois é. Só tem áudio. Está pedindo você abrir agora aí. Pronto, agora vai. Agora está liberado, Maurício. É só clicar aí na lupazinha. Aí não tá, viu? Não, então deixa eu me ver o que está acontecendo aqui. Conselheiro Evandro, seu microfone está aberto o tempo todo. Aê! Bom, dando sequência à nossa sessão de julgamento de hoje, nós temos o segundo processo da pauta, que é de relatoria do conselheiro Maurício Ribeiro de Paiva, que já está conosco, seja bem-vindo. O processo é o 40.119.0130.7537. É uma impugnação em segunda instância, 982/2020, em que é sujeito passivo Thaís Olegário Gomes, microempresa. Eu passo a palavra ao conselheiro Maurício, salientando, conselheiro, que o doutor Rafael continua conosco. Com a palavra ao relator, para, por gentileza, faça o seu relatório. Boa tarde, coordenador, demais conselheiros, doutor Rafael, representante fazendário. Bom, a identificação do sujeito passivo aí, que é a Thaís Olegário Gomes, microempresa, lá do Jardim Nova Era, na Aparecida de Goiânia. A descrição do fato é que deixou de providenciar, a partir de 1/5/2014, a autenticação dos livros fiscais de registro de entradas e registro de inventário, escriturados por sistema eletrônico de processamento de dados, o SPED. Em consequência, fica sujeito à multa formal, conforme documentos em anexos e demonstrado no anexo estruturado detalhamento de crédito. Bom, a presente atuação não dispensa a autenticação dos livros fiscais acima. O dispositivo legal infringido foi o artigo 64 da Lei 11.651 de 91, com o artigo 44 IN 389/99, GSF. A penalidade proposta é o artigo 71.19A da Lei 11.651 de 1991, com redação da Lei 15.505 de 2005. O tipo de exigência é a multa formal. O crédito tributário corrigido até a data da lavratura é de R$ 24.212,57. Então, o detalhamento do crédito tributário. O auditor traz um quadro no período de 1/5/2014 a 1/5/2019, onde faz o demonstrativo do tipo de exigência tributária, né, da multa formal.
relatório de autenticação fiscal foi tirado e não existe autenticações para essa inscrição neste período. Da intimação ao sujeito passivo, página 5 do processo, o sujeito passivo não comparece. Em 8/6/2019, na página 11, fez novo edital de intimação, novamente não comparece. Então, faz-se o termo de revelia em 6/9/2019, na página 12. Quando foi em setembro, mês de setembro de 2019, houve uma impugnação em segunda instância, onde comparece o sujeito passivo e faz um pedido de descaracterização da não contenciosidade. Ela faz um processo à mão, onde vem defendendo, dizendo o seguinte: vem informar que a empresa é optante pelo Simples Nacional, portanto, desobrigada da autenticação dos livros, conforme o documento em anexo. Peço o deferimento. E traz o documento aqui, que é o requerimento de empresário, né? Devidamente registrado na JUSEG, e essa é a defesa dela que ela faz. Tá? Esse é o relatório, senhor coordenador. Obrigado, senhor Maurício. Doutor Rafael, o senhor tem um prazo aí para se manifestar de 10 minutos, por favor. Bom dia, senhor conselheiro Maurício. Apenas complementando o relatório, não constam solidários, né? Houve uma intimação regular em primeira instância. E a Fazenda considera que a instrução do auto é suficiente para comprovação da infração. Intimação regular, né? Já mencionamos. Quanto ao mérito, o sujeito passivo alega que a empresa é optante do Simples, que está desobrigada da escritoração e autenticação de livros. Pois bem, inicialmente, na sua manifestação, a representação fazendária observa que o auto de infração foi lavrado em junho de 2019, por descumprimento de obrigação acessória de autenticação de livros a partir de maio de 2014. Portanto, dentro do prazo decadencial, pois a contagem desse prazo iniciou-se a partir do primeiro dia do ano seguinte, nos termos do artigo 173, inciso 1 do CTN. Quanto ao mérito, é um processo que já foi enfrentado, é um assunto enfrentado muitas vezes aqui no Conselho, né? Conforme relatório do Simples Nacional, o sujeito passivo está enquadrado no regime do Simples desde 24 de maio de 2012. Portanto, é obrigado à escritoração dos livros fiscais de registro de inventário e de entradas. Também, conforme relatório de consulta de autenticação de livros fiscais, que a representação extraiu no dia 11 de maio deste ano, constata-se que o sujeito passivo não cumpriu essa obrigação acessória, certo? Então, a infração está devidamente caracterizada. Então, considerando julgados recentes do Conselho Administrativo Tributário, de antemão, a representação fazendária manifesta-se favoravelmente à adequação da penalidade para o inciso 20, a linha C, do artigo 71 do CTE. Fizemos a conta aqui do quanto que seria o valor da multa, no caso dessa adequação. Se for útil, passamos o valor para os senhores conselheiros. Por favor, doutor Rafael, pode falar, por favor. Nos cálculos da representação, contando o descumprimento da obrigação acessória de 2014 a 2019, nós temos aí um total de R$ 3.004,14. Então, pelo exposto, a representação fazendária pede que o auto de infração seja julgado procedente, manifestando-se favoravelmente à adequação da penalidade. Obrigado, senhores conselheiros. Coordenador. Obrigado, Rafael. Coordenador. Conselheiro. Tá bom, pode falar. Eu tinha feito aqui, inciso 20, a linha A, tá? Que dá um valor quase igual a esse, mas dá menor, dá R$ 2.976,14.
Conferência, senhor coordenador. É Pois C, não. Maurício. Pois não. É C, mas o nosso valor está divergindo. É C? Eu tinha pegado aqui na linha A, até que eu tinha Não, é pegado C. com o Valdir lá. É porque C? o valor está divergindo. Ah, Deixa eu falar para a representação fazendária, porque o auditor colocou maio. E os meses, o ano de 2013 até 2017, o vencimento é março de 2018. Aí fica só 2018, que seria vencimento 1º de maio de 19. Então, dá uma mudança, dá uma pequena inversão dos valores aí. Mas a multa de março não é igual a de maio, Gerlúcio? Não, porque a legislação alterou, né? Quando foi em 2018, outubro de 2018, o prazo que era antes de 60 dias pelo decreto passou a ser de 120. Então, como alterou em 2018, o único livro que de 2018 ele é autenticado, ele seria autenticado dia 1º de maio de 19. Sei. Né? Todos os outros anteriores teriam que ser autenticados até dia 1º de março do ano. Então, e o fiscal, parece que ele colocou tudo em vencimento maio. Pois não, Rafael? É só fazer uma adequação do fato gerador, do vencimento do Se a fato gerador. representação puder fazer uso da palavra durante a conferência. Fica à vontade, Rafael. Obrigado. Observamos que o auto foi lavrado em 11 de junho. Então, são 120 dias, o primeiro mês venceu em maio, o segundo venceu em junho. Então, o auto foi lavrado dia 11 de junho. Não contariam 2 meses, senhora conselheira? Não, mas o fato gerador, o auto que venceu em 14, ele o livro é de 13. E a data para a gente autenticar seria fevereiro de 2013. Então, venceria 1º de março de 14. Senhora conselheira, o fiscal colocou vencimento tudo maio. Como se o prazo fosse 120 dias. Não tinha isso naquela época. Se permite fazer observação, o que foi autuado, conforme dito por outros conselheiros em outras câmaras, é o descumprimento da obrigação acessória, não o livro. Então, sim, ele deixou de cumprir a partir de 2014. Então, sim, não é o livro em si que seria 2013. Então, não teria decadência nesse caso. Então, eu incluiria o período de 14. Tá certo. Mas tá lá, 14, Rafael. só que o vencimento não é 1º de maio, é 1º de março. Mas aqui não vai mudar, Gerlúcio, porque as multas, elas são de janeiro a dezembro. Quer dizer, todo esse período, seja março ou seja maio, vai ser a mesma multa aqui. A multa de março não é igual a de maio, Gerlúcio? É a mesma multa. Teve um ano que de 17 para 19, 18 não teve alteração. Então, sim, mas não teve, mas ficou 2 anos a mesma multa. Mas março para maio não altera. Isso, de março para maio não altera. Essa que é a questão. Não altera mesmo. Estou olhando aqui agora. Não altera. Eu não consegui entender por que o valor passado pela representação fazendária deu 3 mil e pouco. Eu também fiz o cálculo aqui, dando exatamente o valor que o doutor Maurício passou. 2.900. 2.976,14. 14. É meu cálculo também. Senhor conselheiro. Pois não, pode falar, Rafael. Eu coloquei aqui a multa no ano de 2014, 213,61. Confere? Perfeito. 2015, 221,69. Ok. Perfeito. 16, 245,37. Ok. 2017, 269,91. 262,91. 262. Ah, então é isso. 262,91. Isso. E repete também 17. E 18. E 18, 281,58. Então, aí foi sim. Isso. Então, eu peço desculpas aos senhores conselheiros. Não tem O problema, valor não. fica realmente esse, 2.976,14. É matemática só. Obrigado, Só matemática. Igual o Evandro falou, de março para maio não tem diferença mesmo. Quando eu fiz a leitura da multa na legislação, está naquela letrinha pequenininha lá. Isso. Inclusive, essa consulta de sexta é com o oftalmologista. Oftalmologista. Obrigado, conselheiros. Então, a retificação aí, né, doutor Rafael, para 2.976,14. Acho que bate com o valor do conselheiro Maurício. Okay. Isso mesmo. Gerlúcio, então é o C, não é o A. É o C. Eu sei. Mais alguma conferência? Consultou aí, eu não autenticou mesmo, né, Maurício?
Não autenticou mesmo, não. Não autenticou mesmo, não, né? Traz o Eu documento consultei, aqui, a senhor Fazenda. coordenador. Não autenticou. Tá bom. Não autenticou. Tem alguma preliminar? Não. Tá bom. Conselheiro Maurício, por favor, profira o seu voto com relação ao mérito e também com relação à proposta de adequação da multa. Eu voto, então, pela procedência, né? Do processo e aplicar, então, aí o inciso 20C, né? Da Lei 11.651. Tá ok. No valor de R$ 2.976,14. Perdão. Tá bom, conselheiro Maurício. Obrigado. Conselheira Gerlúcio. Eu concordo com o relator, só chamando a atenção que o vencimento aí tem que ser alterado. Com relação aos anos de 13, 14, 15, 16, 17 para 1º de março. Maio só a partir de 2018. Isso vai dar diferença na correção monetária apenas, né? Na correção monetária. Mudar a data de vencimento da obrigação. Que influi na correção monetária, tá certo. Conselheiro Paulo Henrique. Com relator, senhor presidente. Conselheiro Evandro. O áudio. A alegação do sujeito passivo é que ela era do Simples Nacional, não precisava escriturar livro. Ocorre que a empresa Simples tem que escriturar 2 livros, o livro de entrada e o inventário. Então, no caso, é procedente o auto, voto com o relator com adequação da multa. Tá ok, conselheiro Evandro, obrigado. Então, anunciando então o julgamento, o resultado do julgamento, a terceira Câmara, ela conheceu da impugnação em segunda instância, deu-lhe parcial provimento, no sentido de julgar procedente o auto de infração, porém adequando a penalidade para a prevista no artigo 71, inciso 20, letra C, da Lei 11.651/91, o que resulta numa multa formal total no valor de R$ 2.976,14. Esse é o resultado do julgamento. Eu agradeço aí a participação, a presença conosco do Dr. Rafael Bosco. Até a próxima. Boa tarde, doutor Obrigado, Rafael. senhor coordenador. Boa tarde a todos. Muito obrigado. Doutor Samuel está conosco de volta. Seja bem-vindo. Eu pergunto aos conselheiros se há algo mais na pauta para ser apreciado hoje. Senhor coordenador, tem os acórdãos. Aprovação de acórdãos, né? Doutora, o retorno do doutor Samuel foi providencial. Obrigado, doutor Rafael, doutor Samuel, pela lembrança. Sinceramente, eu não estava me lembrando. Nós temos, então, processos para acórdãos para aprovação. São acórdãos dos conselheiros. Eu vou listar aqui. Senhor coordenador, Pois não? desejo boa tarde a todos e até a próxima sessão. Obrigado pela presença, doutor Rafael. Muito Obrigado. obrigado. Até mais. Boa tarde a todos. Boa Obrigado. tarde. Nós temos um processo, o conselheiro Aguinaldo, ele não se faz presente, né? Então, nós temos 2 processos, conselheiro Evandro. Um do José Eduardo também não está presente. Um processo, conselheiro Maurício. 4 processos, conselheiro Paulo Henrique. E 1 processo, do conselheiro Samuel. E eu pergunto se estão em condições de aprovação. Em condições. Condições. Tem Em condições. Ok? Sim. Aprovado, então. Fica, então, a nossa secretária Bel, fica, então, de fora, então, o processo do conselheiro Aguinaldo e do José Eduardo Firmino, em razão da ausência deles na presente sessão de julgamento. Nada mais havendo, declaro encerrada a presente sessão, convido os senhores para a sessão a se realizar amanhã às 8h30. Eu vou gerar um novo link e passar para os senhores. Obrigado. Boa tarde a todos. 14h30, né, senhor coordenador? Boa tarde. 14, duas Obrigado. sessões, né? Às 8h30 e às 14h30. Isso. Um abraço a todos. Até amanhã. Amanhã. Boa tarde. Até amanhã. Boa tarde. Bom, agora